hábil. Gente, nós estamos em junho. Falta um ano para começar as eleições. Em um ano, o governo não tem a menor condição de desfazer essa rejeição que ele conseguiu produzir ao longo desses 2 anos e meio. Foram 2 anos e meio jogando o Brasil no buraco, já alegando que não tem dinheiro para pagar contas de 2026, educação, saúde e segurança. Então o buraco tende a ficar ainda pior. A rejeição vai só aumentar e eles vão tentar fazer um pacto com o demônio para tentar reverter isso. Mas não tem como esconder mais. A verdade está aqui, não tem como esconder. Tá aí, gente, olha, Bolsonaro com 7 pontos na frente do Lula, é simplesmente impossível. A verdade, eu disse isso algumas vezes, né? O Lula está inelegível na opinião pública. Bolsonaro pode estar agora inelegível, a gente vai reverter isso, mas uma coisa que não tem como reverter é a inelegibilidade do Lula, que está acabando com o seu legado, com a esquerda e com o PT. Então, esse governo do Lula, realmente, a gente no futuro vai entender que ele veio para trazer benefícios. A esquerda jamais será levada a sério novamente para chegar ao poder. Um abraço. Antes da informação, só uma pergunta. Eu posso colocar aqui no ar um leve palavrão em inglês? Não. A Janja falou no microfone no evento, um fuck you. Eu já vou trazer a informação, mas acompanhe uma fala do presidente Trump. O que o Trump fez? Tá com áudio, vamos ver. Respondeu a Janja? Mais ou menos. É dela? Cadê? Vazou, o microfone estava aberto. Não, foi proposital. Olha lá. Bom, você acabou de ver aí o presidente dos Estados Unidos. Traduz literal aí, João. Presidente... não dá. Fala. Não dá não. O que é um F? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou descontentamento, como você viu aí nas imagens, ao afirmar que Irã e Israel estão em conflito já há tanto tempo que já não fazem mais ideia do que estão fazendo. Ele coloca um palavrão ali. O republicano afirmou que tanto o Irã quanto Israel violaram o cessar-fogo. Eu gostei do palavrão. Que contexto dá para colocar assim... Eles não sabem a merda que eles estão fazendo. Entendi. O republicano em reação ao ataque dos Estados Unidos. Jornalistas afirmam que o Irã irá pedir ajuda ao exército brasileiro. Escute isso aqui, irmão. Escute isso aqui. Jornalistas, isso já vazou essa conversa, que o Lula quer ajudar o Irã e que o Lula está se movimentando e ele quer mandar tropas brasileiras para o Irã. Escute isso aqui. Isso aqui está acontecendo agora. Houve reuniões com o alto comando do exército, isso é verdade. Isso é verdade, já espalhou esse fogo por todo o Brasil, nas casernas, que o Lula quer mandar o exército brasileiro, tropas do exército, para morrer no Irã. Escute isso aqui. Escute isso aqui. Que eles estão tentando demovê-lo dessa ideia absurda de querer ajudar o Irã enviando tropas brasileiras. Escute isso aqui, vou dizer mais para você. Mais para você. Entendeu? Mais para você. Porque isso está circulando já, você não vai ver isso em lugar nenhum. Você não vai ver em lugar que ninguém tem coragem de falar, mas eu tô falando. Tá? Tá aqui no Twitter, aqui, ó. Certo? E já há um interlocutor em contato com o chefe do exército, com esse camarada aí, ó. Esse camarada aí, isso já teve uma reunião com o Lula, com outras autoridades, avaliando a possibilidade, não está dizendo que vai mandar, mas estão avaliando a possibilidade de, se for possível, mandar tropas militares para ajudar o Irã a se defender dos Estados Unidos e atacar Israel. Acredite se você quiser. Tá? Essa conversa está forte em Brasília. O governo americano já mandou um recado para o Brasil dizendo que se o Lula se meter nesse negócio vai dar ruim. Já estão trocando ameaças, isso aí. Vai dar ruim esse troço. Porque esses caras são tudo garganta e fica falando, não quer dizer que vai fazer, porque eles são tudo mentirosos, você sabe disso? Não quer dizer que vai fazer, e provavelmente não vai, né? Mas estão aventando essa possibilidade. Teve uma reunião, esse camarada aí que você tá vendo, que é comunista, todo mundo sabe, que é um comunista, né? Comunista, entendeu? Avaliando a possibilidade, sentando, conversando, se existe a possibilidade de deslocamento de tropa brasileira para defender o Irã e atacar Israel. Isso é real isso. Tá havendo essas conversas, essas reuniões, os caras vão negar, mas tá aí, não sou só eu que tô falando, tem jornalista falando isso, já vazou essa informação, entendeu? Já vazou essa informação, já tá vazando, veja que absurdo nós estamos chegando,
Alô, Senado Federal, Alcolumbre, senadores covardes, que estão permitindo que façam isso com o Brasil. E não precisa nem mandar, só o fato de falar que vai fazer já é um absurdo. Né? E eu não estou dizendo que eles vão mandar tropa, não. Eu estou dizendo que estão falando que querem mandar. E houve reunião com esse cara aí. Esse camarada aí que está acabando com o exército brasileiro. Acabando com o exército brasileiro. E culpa dos generais frouxos que se submetem a esse camarada aí. Não é? E a gente está esperando ver o que vai acontecer. Isso aí já tomou conta do alto comando, dos generalatos, os coronéis, todo mundo está indignado com essa conversa. Que começou hoje de manhã essa conversa. E está tomando corpo. Né? E não é só um lugar que está falando, tem um monte de gente falando isso aí hoje, em Brasília, inclusive. Ok? Em Brasília, ninguém vai falar isso para você, mas eu estou falando, porque está aqui, então eu posso falar. Certo? Tem uma foto da Embaixada Americana de um buraco. Dá uma olhada nessa foto aí. Essa aí. Olha a foto que a Embaixada Americana publicou. Foto, registro do Brasil feito pela NASA. Esse elemento oval é a Serra de Caldas, que fica no Cerrado e se destaca cerca de 300 metros acima da paisagem, no coração do Brasil. A imagem foi tirada pelo satélite Landsat 9 ou 9, parceria entre a NASA e a USGS que orbita na Terra. Você sabe o que isso aí é? Uma mina de extração de urânio. Olha, Médicos pela Liberdade, de novo, isso é um Twitter que é certificado. E olha o que eles estão dizendo, meus amigos, porque a Embaixada Americana postaria uma foto de uma região rica em material nuclear um dia depois de explodir o programa nuclear iraniano. Onde fomos amarrar o nosso jegue? Eu fui o primeiro a denunciar isso e agora está todo mundo falando, mas o primeiro fui eu, que ninguém tinha coragem de falar. Aí eu falei, todo mundo veio e está falando agora. Certo? Tem outro negócio aí, tem mais coisa aí. Escuta isso aqui, ó, Mel Mesquita. Os Estados Unidos já sabem quem forneceu urânio ao Irã. As consequências serão graves. Escute isso aqui. Há décadas, o povo brasileiro tem financiado indiretamente grupos terroristas ao redor do mundo por meio da corrupção associada a esquemas de esquerda, como o Foro de São Paulo. Já sabemos quem forneceu urânio ao Irã. Tudo está monitorado e registrado e as consequências virão. Agora olha o que o Alan dos Santos publicou no seu Twitter, dá uma olhada. Rússia, Coreia do Norte, Lhamas, os destinos do urânio do Amapá. Você sabia que o Brasil enviou urânio ilegalmente para a Coreia do Norte? Você sabia? E que isso foi descoberto em 2006 e foi abafado? Você sabia que foi apreendida uma caminhonete com traços de urânio que carregou toneladas de urânio do Amapá? E que esse urânio foi vendido para a Coreia do Norte, para a Rússia, para o Irã e para outras nações? Você sabia disso? Olha o que o Alan dos Santos está denunciando. Prepare-se para ler o que a imprensa, os políticos e os tribunais ignoraram por quase 20 anos. Ok, irmão? Prepare-se. Nós estamos levantando essa lebre aqui, estamos falando. Pode sair, Thiago. Vamos para o próximo. Tá? Se prepare, irmão. Se prepare, porque a América está ameaçando sancionar o Brasil por causa desse troço aí. Sanções gravíssimas econômicas contra o Brasil. Gravíssimas econômicas. Gravíssimas. Porque os caras estavam contrabandeando o urânio do Brasil, vendendo para esses lugares. Ninguém está falando que é venda oficial. Aí não adianta a agência nuclear brasileira vir dizer que é mentira, porque eles nunca fizeram nenhum tipo de contrato para vender urânio para ninguém. E todo mundo sabe disso, porque ninguém é trouxa. Ele está sendo contrabandeado. Está sendo minerado ilegalmente. Minerado como se ninguém soubesse de nada,
Porque o urânio é uma rocha, você sabe disso. Só que só tem 4 países no mundo, 4 que tem urânio. Um é o Brasil. E quando Israel afirmou que é um país ocidental, o único que tem urânio aqui é o Brasil. Que está minerando e vendendo. Só que é ilegalmente. São traficantes. Assim como os caras roubam ouro da Amazônia, roubam a prata, roubam o paládio, roubam uma série de coisas do Brasil, põem no avião e levam embora. Porque não tem controle, porque não tem fiscalização, ou porque alguém está dando migué, mas ninguém sabe de fato por quê. Então essa acusação dos Estados Unidos não é que o governo brasileiro está vendendo urânio. Não, não é isso. Não é isso. Mas o urânio está sendo retirado do Brasil porque ninguém fiscaliza, porque tem gente que deveria estar vendo e faz de conta que não vê. Essa aqui é conversa. Entendeu? Tem gente que deveria fiscalizar e não fiscaliza. E que de maneira indireta assume a responsabilidade. Que facilita o tráfico. E dizem, eu já ouvi essa história aí, que são toneladas de urânio que foram levados, inclusive para a Coreia do Norte. Inclusive para a Coreia do Norte. Entendeu? Inclusive para a Coreia do Norte. E aí, põe a foto de novo, Thiago. Você vai começar a entender por que a embaixada americana posta uma foto, não é? De uma mina ilegal, irregular, de urânio no centro do Brasil. Por que a embaixada americana está publicando essa foto? Ela está dizendo assim, ó, nós sabemos o que vocês estão fazendo. Entendeu? Foi Franciose, Deus abençoe, varão. A embaixada americana está dizendo assim, ó, nós sabemos, ninguém aqui é otário. Entendeu? Nós sabemos o que vocês estão fazendo. É isso que a embaixada americana está fazendo ao publicar essa foto. Incrível coincidência. Exatamente quando a América bombardeia usinas nucleares no Irã, que não tem urânio, que teve navios aqui no Brasil, e que dizem que saiu bem mais pesado do que entrou. Dizem, porque tem foto. E daí, se você quer saber se o navio está carregado, você põe uma foto de quando ele entrou, a altura que ele estava da água, e quando ele saiu, a altura que ele estava. E você sabe quanto peso tinha lá. É um cálculo que até eu que sou burro sei fazer. Então não adianta ficar com notinhas aí, dizendo que é mentira, que é fake news. Tem até uns imbecil aí da internet, né? Dizendo é fake news essa história, porque não tem. Não sei quem que os caras estão ganhando dinheiro para fazer isso. Enganar as pessoas, né? Isso aí é pro pessoal do YouTube aí que foi nessa onda. E falando que a notícia que eu dei aqui era fake news, que é mentira, porque a agência brasileira tá dizendo que é fake news, que você deixa de ser trouxa, rapaz. Deixa de ser trouxa. Que ninguém foi desmamado com garapa. Os caras já sabem, todo mundo já sabe dessa história. Entendeu? Todo mundo já sabe, irmão. Por isso que a embaixada americana tá publicando essa foto que você não entendeu ainda. Ah, mas por que a embaixada americana está publicando uma foto de um buraco que tem lá em tal lugar que os caras extraem urânio de lá? Para dizer que ninguém é otário. Viu, irmão? Ninguém é trouxa. Ok? Space e liberdade. Rafael Rezenjan. Eu não sei, Rafael, como é que pronuncia o teu nome, você me perdoe. Rosenzange. Eu não sei, me perdoe, meu irmão. Porta-voz das Forças de Defesa de Israel manda recado para a blogueira da Globo News. Abre aspas. Eu vim responder uma pergunta feita por uma jornalista no Brasil. O exército israelense fez ataques contra alvos militares. O Irã atinge hospitais e creches. Você que defende os caras. Né? Você que defende os caras aí. É exatamente por isso que eles estão tão desesperados para censurar as redes sociais e prender Bolsonaro. Não, preste atenção. Sempre as pesquisas tendem a dar uma favorecida para a esquerda. De vez em quando saía alguma pesquisa mostrando o Bolsonaro na frente, que nem era divulgada pela imprensa e imediatamente era descredibilizada. Nós estamos diante de um fato inédito. Pela primeira vez, todos os institutos de pesquisa, até aqueles que notoriamente favorecem o Lula, todos estão dando o mesmo resultado. Bolsonaro ganhando. Só que agora tem um agravante. Não é só Bolsonaro ganhando do Lula. É Bolsonaro, Tarcísio e Michele Bolsonaro.
Olha essa matéria que saiu agora, Paraná Pesquisas. Pesquisa, Lula perde para Bolsonaro, Michele e Tarcísio no segundo turno. Levantamento feito pelo Paraná Pesquisa mostra que Lula ganharia apenas do deputado Eduardo Bolsonaro. Mas olha lá, não é nem um ganharia assim não, vou te mostrar. Direto aqui no gráfico, como vocês podem ver, tá aqui ó. Se fosse o segundo turno hoje, Bolsonaro teria, e aqui impressiona gente, 7 pontos de diferença. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Se o primeiro turno fosse hoje, Bolsonaro teria 7 pontos à frente do Lula. Vamos lembrar um detalhe, Lula está na presidência, tem a máquina do lado dele, gastando bilhões em propaganda, comprando influenciadores, pagando a imprensa, e Bolsonaro sendo condenado por um teatro, né, de julgamento, e a imprensa tentando destruir a reputação dele mais do que nunca. Resultado, Bolsonaro está 7 pontos na frente do Lula. Vocês entendem por que eles precisam prender o Bolsonaro? E precisam também censurar as redes sociais. E aí nós temos a Michele Bolsonaro com 4 pontos na frente do Lula. Tarcísio com 3,5 pontos na frente do Lula. E agora, cadê a porcaria do negócio aqui? Ó? E agora, Eduardo Bolsonaro empatado. Não é ganhando não, porque olha, tá 41-39. Então, o Eduardo Bolsonaro já está quase também passando o Lula. E o que é curioso? Não é só esse instituto de pesquisa que está mostrando isso. Todos, Datafolha, Quest, IPESP, todos estão mostrando vitória do Bolsonaro no segundo turno. Não só no segundo turno. Agora eu venho pegar esse pedaço aqui. Ó. Isso aqui, cadê a porcaria, gente? Esse aqui seria o resultado da pesquisa. Ei, desgrama. No primeiro turno, Bolsonaro está com 5 pontos na frente do Lula. 5 pontos. Ou seja, Bolsonaro já está na frente no primeiro e no segundo turno. O Tarcísio e a Michele ainda estão atrás no primeiro turno, né, porque tem outros candidatos, então pulveriza um pouco os votos, mas ganhariam no segundo. Apenas o Eduardo Bolsonaro, que ainda está chegando lá. Eduardo Bolsonaro estava bem atrás, há algum tempo atrás, agora já está chegando a empatar com o Lula. Essas pesquisas mostram, não é o fim do Lula, não é que o Lula vai perder as eleições, elas têm uma profundidade maior que isso. Essas pesquisas mostram o fim do PT e da esquerda no âmbito da disputa nacional. Essas pesquisas também mostram que o Senado vai fazer maioria no ano que vem. E o Senado fazendo maioria, aí sim, nós temos o remédio que o Brasil precisa para acabar com esse câncer do totalitarismo que se apoderou da nossa nação. Então, assim, eu estou muito otimista. Para que o STF consiga impedir essa onda da direita que está chegando, eles vão ter que prender todo mundo, vão ter que censurar por completo as redes sociais, se bem que eles estão tentando, né, essa votação do artigo 19, da derrubada do artigo 19, é mais ou menos essa a intenção, né, censurar a internet por completo e acabar com o debate político. Essa é a intenção, ainda, graças a Deus não aconteceu ainda, a gente vai tentar fazer de tudo para impedir, mas é uma pesquisa que é uma bomba para esse governo. Eles não sabem mais o que fazer, não há tempo... Afirmou que tanto o Irã quanto Israel violaram o cessar-fogo antes de embarcar no helicóptero ao caminho do aeroporto para a cúpula da OTAN em Haia, na Holanda. Trump declarou que não está feliz com nenhum dos países. Trump dirigiu suas críticas especialmente contra Israel, com o qual ele disse estar muito insatisfeito. Abre aspas. Israel, assim que fizemos o acordo, eles saíram e jogaram um monte de bombas como eu nunca vi antes. O máximo que já vimos. Não estou feliz com Israel. Basicamente, o que temos são 2 países que estão lutando há tanto tempo e com tanta força que nem entendem que estão fazendo. Fecha aspas. Que estão fazendo. Bom, autoridades iranianas confirmaram na terça-feira que concordaram com o acordo de cessar-fogo com Israel em meio às tensões entre os 2 países que pioraram depois que Tel Aviv lançou um ataque não provocado às instalações nucleares e militares iranianas em 13 de junho. O secretariado do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã anunciou em uma declaração a imposição de um cessar-fogo ao inimigo sionista, declarando e acrescentando que as Forças Armadas do país persa responderam com bravura exemplar, esmagando todos os atos malignos do inimigo. As autoridades iranianas também descreveram os resultados de sua operação contra Israel como uma vitória que forçou o rival a lamentar e aceitar a derrota e interromper unilateralmente sua ofensiva. Tel Aviv, por sua vez, também anunciou que aceitou a proposta de cessar-fogo bilateral após cumprir os objetivos da operação em total coordenação com o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, aí mostrando sua insatisfação com a violação do cessar-fogo entre os 2 países. Só uma informação a mais que eu apurei aqui na Reuters. O presidente Trump teceu grandes críticas a Israel, mas antes de fazer essas críticas, Pitor, ele ligou para o presidente Benjamin Netanyahu e falou, vou soltar uma bomba aí para vocês, mas está tudo certo. Ô, João, vamos lá, eu vou fazer uma leitura aqui de quem está acompanhando isso há algum tempo, você muito mais do que eu, mas eu preciso fazer uma leitura política disso. Essa fala do Trump é uma fala para se proteger. Não é só para o cessar-fogo entre Israel e Irã, é uma fala para se proteger. Politicamente, inclusive, João, para classificar o ataque do sábado, martelo da meia-noite, como um ataque isolado,
não foi uma declaração de guerra, não passou daquilo. Trump precisa desse discurso, João. Politicamente falando, ele precisa estar amparado em algo que teve começo, meio e fim num único ataque e que 2 dias depois desse ataque deu tudo certo ao ponto de acabar a guerra. Então, João, essa fala do Trump é uma fala política. Política. De quem precisa de uma fala como essa para se resguardar. É uma leitura minha, tá? Posso estar completamente equivocado, né? Posso não entender bolhufas de geopolítica, mas o que eu estou vendo é assim, ó. Não tinha aquela história de, mas atacou, né? Estava apanhando internamente, inclusive o Trump. Ó, eu fui lá, mas eu fiz a tal ponto que o conflito acabou. Só que, essa crítica pro lado de Israel, aí eu preciso sair mais uma vez em defesa de Israel. Quem declarou, ou quem buscou declarar esse cessar-fogo foi Trump, não foi? Quem negociou ou anunciou. Isso aconteceu ontem à noite. Certo? Certo. Mas espera um pouquinho. Foi acordado entre os países o quê? Não, cessar-fogo. Mas Israel cumpriu com a missão? Terminou a missão de Israel? Porque não adianta o Trump dizer para mim, olha, cessar-fogo Irã-Israel. Mas Israel ainda precisa cumprir com alguns objetivos militares. Provavelmente por isso uma chuva de mísseis depois do anúncio do cessar-fogo. Por quê? Israel tem nítidos, claros os objetivos, a gente já sabe quais são. Por exemplo, Israel conseguiu cumprir com todos os seus objetivos em Gaza? Não. Era exterminar o Hamas, certo? Certo. Mas tinha um primeiro ponto que ainda não foi concluída a missão. Qual? O resgate de todos os reféns. Se há um anúncio que ainda existem 58 reféns sob a guarda do Hamas, então Israel não concluiu a missão. Então não dá para dizer que lá vai acabar o conflito em Gaza. Não vai. Não vai. Por quê? É compromisso de Netanyahu colocar os 58 reféns de volta em solo israelense. Agora, e com relação ao que está acontecendo agora no Irã? Enriquecimento de urânio, bomba atômica, ataques, financiamento de grupos terroristas. Israel conseguiu concluir a missão? Por quê? Se para livrar Trump de qualquer situação política que ele possa enfrentar dentro dos Estados Unidos, veio o anúncio do cessar-fogo, mas Israel não terminou a missão, eu acho que Israel tem que falar ao Trump. Não posso, querido. Pois não, João. Então não aceita o cessar-fogo. Pelo que foi acordado entre Trump, o Benjamin Netanyahu e o governo do Ayatollah Ali Khamenei é que cessariam. Se o Benjamin Netanyahu... João, entendo esse ponto, mas foi se o Benjamin acordado Netanyahu, ou foi socado o goela abaixo? Trump disse que foi acordado. Aí sai uma fala dessa, mas eu vejo, Pitoli, o presidente Trump que está tentando arrumar a saia dele dentro de casa. A CNN exato, acabou... politicamente. Sim, a CNN acabou de colocar aqui uma publicação, a CNN Internacional, dizendo que o presidente Trump dentro da Casa Branca está furioso. Ele está furioso dentro da Casa Branca. É isso, esse episódio que a gente viu aí fora, ele indo para pegar o helicóptero... O destempero é nítido aí, né? É nítido. Isso é só um exemplo do que está acontecendo dentro da Casa Branca agora. Porque o Trump está investindo muito nessa questão e ele está vendo que os dois países lá embaixo, no Oriente Médio, não estão colaborando. Eles mandam um recado direto agora para o Benjamin Netanyahu. Não solte bombas no Irã. Então, João, mas vamos lá. Se eu não cumprir com a minha missão, eu preciso terminar. Então, mas aí não concorde com o acordo. Você diga assim para o Trump, olha, eu ainda não terminei, então eu não posso assinar um acordo de cessar-fogo. Porque senão fica ruim para ele mesmo. Entendi. Mas é questão política, né, João? Com certeza. Ele está tentando limpar a barra dele. Tem agora Questão a possibilidade de um processo de impeachment dentro dos Estados Unidos. É óbvio que não vai Não vai avançar, dar, é não vai óbvio dar. que não vai dar em nada. Vai dar desgaste. Dá desgaste, essa Sim. é a palavra. É isso aí.